Nós vamos tratar do regime disciplinar do servidor público federal, sobretudo à luz da Lei 8.112, mais alguns conceitos doutrinários, lembrando ainda a possibilidade de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8.429, tá bem? Então, o que nós temos inicialmente? Aqui no slide, a teoria das instâncias ou das esferas de responsabilidade. Primeiro aspecto. Um mal feito do servidor, um erro do servidor, pode gerar várias consequências, correto? Várias consequências. Eu dou, por exemplo, o caso, e aqui eu vou pintar, com adjetivos, o mal feito, o erro, o problema funcional, para que você entenda todas as dimensões que um erro pode causar. O servidor pega a viatura e leva para casa. Primeiro erro, utilizar a viatura em atividades particulares. Mas tudo bem. Pega a viatura, leva para casa, chega em casa, briga com a esposa, sai de casa com a viatura, vai para o bar, enche a cara, sai fazendo zigue-zague, atropela uma idosa que estava passando na faixa de pedestres, no sinal verde, para pedestre, ou seja, o servidor estava também furando o sinal vermelho. O servidor capota o veículo, atinge outros pedestres e outros veículos particulares, causa dano à administração, causa dano a terceiros e ainda por cima cai no etilômetro com embriaguez ao volante. Pois é, quantos problemas ele causou com essa conduta, Aí a gente vem aqui para a tela da Lei 8.112, cujo artigo 121 fala: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Civil, penal e administrativamente. E esse exemplo está claro, Ele vai responder civilmente? Claro que vai. A administração vai pagar ali as despesas que ele causou, vai ressarcir os danos e vai entrar com ação de regresso contra ele, então ele vai responder civilmente. Ele vai ter que pagar também o reparo da viatura. Além disso, penalmente, ele vai responder ali por Maria da Penha, ele vai responder por direção perigosa, possivelmente, pelo artigo 306 e eventualmente por dolo eventual, conforme as circunstâncias do caso. Tá certo? Vamos supor que a idosa venha a falecer em razão de uma embriaguez ao volante, somada a alta velocidade, somada a movimentos tresloucados no trânsito, somado a uma mensagem que ele falou: vou acabar com a minha vida e agora vou ferrar com a vida de quem eu encontrar na frente. Ou seja, vários elementos de dolo eventual. Então ele pode vir a responder pelo resultado a título de dolo. Beleza? E administrativamente ele vai abraçar uma jaca enorme, possivelmente vai ser mandado embora, vai ser demitido do cargo. Tá bom? Além disso, pode sobrar ainda uma improbidade administrativa. Não é verdade? Porque ele está usando em benefício próprio de bens públicos. Então, teríamos aí pelo menos 4 esferas de responsabilidade do servidor. E elas são independentes, tá, pessoal? Elas são relativamente independentes, pelo menos. Tá bom? Relativamente independentes. Ou seja, ele pode responder na esfera civil, depois mais a criminal, mais a administrativa e mais a lei de improbidade, de forma separada e de forma cumulativa, tá bom? De forma cumulativa, beleza? Isso tá na lei, tá no artigo 125 da Lei 8.112, aqui ó, artigo 125, que diz: as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes. Teoria da independência das instâncias ou da independência das esferas, tá bom, pessoal? Das instâncias de responsabilidade. E claro, a responsabilidade do servidor pode se dar, diz o artigo 124, de ato omissivo ou comissivo, por omissão ou por ação praticada no desempenho do cargo ou função ou em razão dela, Tá bom? Beleza? O artigo 126 costuma ser muito cobrado mesmo, tá? Ele fala o seguinte: a responsabilidade administrativa será afastada em caso de absolvição que nega o fato
ou sua autoria. Aqui lembra aquela música sertaneja, né? Não era eu, confundiram meu carro, minha bolsa, meu sapato, te juro, não era eu. O servidor tem um álibi. Aí, se ele for absolvido por álibi, não é? Porque ele estava em outro lugar, ou seja, a absolvição criminal nega a autoria ou nega a própria existência do fato, isso aí vai resolver dois problemas do servidor. Vai resolver o problema criminal e também o problema administrativo. Só cuidado, cuidado que as bancas confundem você colocando absolvição por falta de provas. Absolvição por falta de provas não interfere na responsabilidade administrativa. Eu vou repetir. Absolvição por falta de provas não interfere na esfera administrativa. E sobre esse tema eu trago uma questão que caiu em delegado de polícia, estilo FGV, eu sei, mas é uma pergunta bem interessante. Vale a pena a gente tratar dela porque ela sintetiza vários conteúdos em uma só questão. Então diz o seguinte: com relação à responsabilidade civil, penal e administrativa decorrente do exercício do cargo, emprego ou função, analise as afirmativas a seguir. 1. O funcionário público condenado na esfera criminal pode ser absolvido na civil e administrativa, prevalecendo a regra da independência das instâncias. O que diz a Lei 812? Ela diz o seguinte, aqui, que as instâncias são independentes? São, mas olha só. O artigo 126 fala que a responsabilidade administrativa será afastada em absolvição criminal que nega a própria existência do fato ou sua autoria. Tudo bem, e o que diz a questão? Ela fala que o servidor condenado no crime, então já é diferente aqui, né? Condenado no crime pode ser absolvido na esfera civil e administrativa. Na esfera administrativa ele até pode, mas a condenação criminal torna certa a obrigação de reparar o dano. Eu vou repetir, a condenação criminal torna certa a obrigação de reparar o dano. Logo, essa assertiva está errada, tá bom? Porque uma vez condenado no crime, já está, aspas, assim, obrigado a ressarcir o dano, tá? E o dano aí nós estamos falando, evidentemente, da esfera civil. 2. A absolvição judicial do servidor público repercute na esfera administrativa se negar a existência do fato ou excluir o servidor da condição de autor. Beleza, a 2 está certinha, né? A 2 está certinha, é o próprio artigo 126. Beleza, então a 2 está certa e a 1 está errada. A 2 está certa e a 1 está errada. Se a 1 está errada, eu elimino a E. Se a 1 está errada, eu elimino a A e elimino a B também, tá? E elimino a B também. Aqui eu já estou colocando que a correta é a 2 e a 3, tá certo? É a 2 e a 3, por quê? A 4 fala absolvição do servidor público em ação penal transitada em julgado por não provada autoria. Isso aqui é falta de provas. Não provada autoria é falta de provas. Implica a impossibilidade de aplicação de pena disciplinar? Não, não é impossível, porque não se aplica o artigo 126. O artigo 126 fala negar o fato ou sua autoria. Nessas duas hipóteses, afasta-se a responsabilidade administrativa do servidor. Tá bom? Então, implica a impossibilidade, a 4 está errada. A 4 está errada porque não é impossível aplicar a pena disciplinar nesse caso. E a 3 fala que a administração pode demitir o funcionário público por corrupção antes de transitado em julgado a sentença penal condenatória. É claro que pode, porque uma coisa é o processo administrativo, outra coisa é o processo criminal. As instâncias são independentes, né, professor? Exatamente isso. As instâncias são independentes. Aí voltamos, falamos das instâncias de responsabilidade. Eu vou falar novamente da dupla garantia e da responsabilidade subjetiva na ação de regresso. Então, primeira coisa, o Estado responde objetivamente, isto é, independentemente de dolo ou culpa. Independentemente de dolo ou culpa, o Estado responde pelos danos que causar
aos terceiros, né? No exercício da função administrativa, teoria do risco administrativo, tá? Teoria do risco administrativo. E o servidor responde em ação de regresso perante o Estado em caso de dolo ou culpa. Então, a responsabilidade do servidor tem S de subjetiva. A responsabilidade do servidor tem S de subjetiva. Beleza, isso eu entendi, professor. Então, o que é a teoria da dupla garantia? Basicamente o seguinte: quando o cidadão tem um problema com o Estado, né, existe a teoria da dupla garantia para ele e para o servidor. Por quê? Porque ao administrado, ao particular, ele não vai discutir dolo ou culpa do Estado. Então é mais fácil para o cidadão ganhar a ação do Estado, não é? Claro, é mais fácil, ele não precisa provar dolo ou culpa. Ele só prova o fato administrativo, o dano nexus causal. E a ausência, evidentemente, de excludentes. Tudo bem? Então é mais fácil para o cidadão ganhar do Estado. Responsabilidade do Estado sendo objetiva. E o servidor também tem a garantia de discutir na sua conduta, na conduta do servidor, dolo ou culpa em ação de regresso. Ou seja, o Estado vai pagar e vai se voltar contra o servidor que tem o direito de discutir dolo ou culpa dele, ou a ausência de dolo ou culpa dele. Beleza? Então essa é a teoria da dupla garantia, que garante ao cidadão e ao servidor, né, o direito à facilitação da defesa em juízo e o direito da facilitação da indenização em juízo. Beleza? Falamos da absolvição criminal que nega o fato e nega a autoria na responsabilidade administrativa. Agora nós temos uma regrinha diferente, que é a lei de improbidade. A lei de improbidade, olha só. Na tela aí o parágrafo 4º do artigo 21. Parágrafo 4º do artigo 21, de qual lei, professor? Da lei de improbidade administrativa, que é a lei 8429, tá bom? Recentemente alterada, é profundamente alterada pela 14.230. O que diz esse dispositivo? Que a absolvição criminal, que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade, porque se comunicam todos os fundamentos de absolvição do artigo 386 do Código de Processo Penal. O que é isso? Vamos voltar então para o slide. A absolvição criminal na responsabilidade administrativa, no PAD, ela só gera efeitos quando nega o fato ou quando nega a autoria. Beleza? Então, perante o direito administrativo, perante o PAD, né, só quando negar o fato ou a autoria. E isso está na Lei 812. É a regra do artigo 126. Então, perante a administração, perante o processo administrativo disciplinar, a responsabilidade administrativa só será afastada no caso de absolvição criminal que negue a própria existência do fato ou a autoria. Isso no âmbito do PAD, no âmbito da responsabilidade administrativa disciplinar. E na LIA, na improbidade administrativa, qualquer absolvição criminal confirmada por órgão colegiado. Qualquer absolvição criminal confirmada por órgão colegiado. Cuidado com essa distinção, cuidado com a forma da pergunta. Se falar em probidade, qualquer absolvição criminal. Se falar responsabilidade administrativa, se falar PAD, aí é o artigo 126. Se falar responsabilidade administrativa, só em caso de absolvição criminal que nega o próprio fato ou sua autoria. Então você aí no seu caderno vai fazer a distinção entre a Lei 812 e a Lei 8429. Você vai colocar na coluna da 812, né, apenas absolvição criminal que nega o fato ou autoria. Lei 812, só nesses dois casos. Beleza. E Lei 8429, improbidade, qualquer absolvição criminal confirmada por decisão colegiada, por decisão de tribunal, né, colegiada.
Beleza, gente? Tranquilo? Cuidado aí que essa distinção pode cair na sua prova. E agora nós vamos falar das categorias de deveres funcionais, porque a Lei 812 começa justamente falando dos deveres. Olha aqui na tela, do regime disciplinar, o artigo 116 começa: são deveres do servidor. Começo da conversa é esse, são deveres do servidor. E aí vem todas essas hipóteses, né, do artigo 116, que eu sintetizo nas seguintes categorias de deveres funcionais: condutas relacionadas ao cargo e às instituições, ser leal às instituições, manter segredo, né, velar pela economia de recursos públicos, cumprir as normas, atender ao público com presteza, né, com educação, não é verdade? Economia de recursos públicos que eu falei, manter o sigilo que eu falei, a conduta moral também, pessoal, a pessoa fica fazendo aí, né, imoralidades, pode sofrer, né, na esfera administrativa também, né, incontinência pública, conduta escandalosa, né, isso aí tá lá como proibições, não é verdade? E o dever de representação contra ilegalidades, tá certo? Então eu coloco nessas 6 categorias, depois você vai lá no artigo 116 e conforme você vai lendo, você vai lembrando da aula do professor e fazendo as suas imagens mentais. E as proibições? As proibições podem ser catalogadas em condutas internas relacionadas ao exercício do cargo, ao ambiente de trabalho e também a condutas externas, além dos desvios de conduta, que são as categorias mais graves, né? Corrupção, emprestar dinheiro a juro, desviar recursos públicos, desídia no serviço, desvios de conduta, tá bem? Nós temos 3 instrumentos básicos, tá certo? De apuração, nós temos a sindicância, para casos mais leves, nós temos o PAD e nós temos o processo sumário, procedimento administrativo sumário, que é aplicado para acúmulo ilegal de cargos, artigo 133, abandono e inassiduidade habitual, artigo 140. Então, procedimento sumário, você acrescenta aí, está no artigo 133 e no artigo 140, para acúmulo, abandono e inassiduidade habitual. Por que ele é um procedimento sumário? Porque o prazo dele é de 30 dias, podendo ter uma prorrogação de 15. Ele é bem mais breve, tá certo? Beleza? Professor, o senhor falou que a sindicância é para fatos mais leves, né? Sim, porque o artigo 145 é claro. A sindicância pode resultar em arquivamento do processo ou em aplicação de sanções mais leves, que vão aí de advertência até suspensão de no máximo 30 dias. E se for mais grave que isso, se for algo mais grave que suspensão até 30 dias, aí é obrigatória a instauração do processo disciplinar, que é bem mais complexo, tá bom? Bem mais complexo. Beleza? O prazo da sindicância é de 30 dias, prorrogável por igual período, tá bom? Podendo ser prorrogada por igual período. Professor, mas o servidor foi punido. E depois de um tempo, ele reúne provas de que ele era inocente ou de que, eventualmente, né, a punição aplicada foi desproporcional, né, quando ela se verificou ali inadequada ao caso concreto. E aí? Olha aqui comigo a lei, o que diz a Lei 812. Artigo 174. O PAD poderá ser revisto a qualquer tempo. Importante aqui, o PAD pode ser revisto a qualquer tempo. Seja a pedido do servidor ou de algum familiar, seja inclusive de ofício, no exercício da autotutela. Quando surgirem fatos novos, olha aqui a palavra-chave, fatos novos, ou circunstâncias capazes de justificar a inocência ou a inadequação. Então, revisão lembra inocência ou inadequação da pena aplicada, tá bom? Inocência ou inadequação da pena aplicada. Ah, mas o servidor morreu, faleceu. Qualquer pessoa da família pode pedir a revisão do processo. E se ele está incapaz, o curador pode solicitar, tá bom? É claro,
No processo revisional, diz o artigo 175, o ônus da prova cabe ao requerente. Claro que se a administração puniu e provou de alguma forma a culpa do servidor, a responsabilidade do servidor, e o servidor ou alguém da família ou a própria administração está revisando, o ônus da prova é do requerente. O ônus da prova é de quem está pedindo aqui a revisão, né? No processo revisional, o ônus da prova é do requerente. Esse ponto já caiu em questões, tá bom? Agora, se o servidor falar, não, mas a pena foi injusta e tal, só a simples alegação de injustiça não é suficiente, tá bom? Só a simples alegação de injustiça não é suficiente. Ele tem que provar a inadequação da pena imposta, tá bom? A inadequação da pena imposta. Beleza? Porque a revisão requer elementos novos, ou seja, que ainda não foram apreciados no processo originário. Tá bom? Inclusive, diz o artigo 178, que a revisão ocorre em apenso. Então, ela corre em apenso ao processo originário. E se ela for procedente, se o servidor provar ali, né, que tinha razão, então declara-se sem efeito a penalidade aplicada e restabelecem-se todos os direitos do servidor, exceto, olha aqui a exceção, destituição de cargo em comissão, que é convertida em exoneração. Tá bom? Então, cuidado com essa exceção aqui. Ganhou o processo, pode não levar? Pode ganhar e não levar? Pode. Em que hipótese? No caso de CC. No caso de cargo em comissão, porque daí ele vai ser exonerado. Professor, mas por que ele poderia ter interesse, então, se ele exercia um cargo em comissão, em pedir a revisão do processo se ele sabe que vai ganhar e não vai levar? Para lavar a alma, né, pessoal? Para lavar a alma e para falar, olha, eu fui punido injustamente. Tá aqui, ó, eu sou inocente. O nome da minha família, o meu nome, não ficará manchado. Para isso, tá certo? Professor, e na revisão, pode piorar, né? Pode dar uma de tiririca, né? Pode piorar, não pode piorar, pior que tá, não fica? É a regra do tiririca, pior que tá, não fica. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento da penalidade. Está aqui, ó. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento da penalidade. Beleza, gente? Com isso nós concluímos este bloco. Não saia daí, seguimos. Tamo junto, eu e você, no quê?